Olá, muito boa tarde para vocês. Está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, dia 3 de maio de 2022. Falamos ao vivo para todo o país. São 4h37 da tarde agora. A você sempre ligadinho na programação da TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos então a partir de agora com os nossos destaques do jornal desta terça-feira. Os mini-mercados pelo Brasil caíram no gosto do consumidor. Com atendimento mais simples, pertinho de casa, sem deixar de lado a qualidade, as vendas nestes locais correspondem a mais da metade dos negócios no setor de supermercados em todo o país. No Paraná, os mini-mercados já correspondem a 82% das atividades nas empresas do setor. Estamos em maio, o Maio Laranja, mês que dá um alerta à sociedade sobre os casos de abuso e exploração sexual a crianças e adolescentes no país. Crimes que muitas vezes são cometidos dentro de casa. Só este ano, mais de 6 mil casos foram confirmados no Brasil. 69 dias de guerra na Ucrânia. Um ataque a Odessa, no sul do país, destruiu um depósito onde estariam guardados armamentos, mísseis e munições que foram enviadas à Ucrânia pelos Estados Unidos e por países do bloco europeu. A União Europeia promete agora mais sanções econômicas a Moscou. A meta é interromper a compra de petróleo da Rússia. E no Pauta Aberta de hoje a gente mostra para você a história de um cachorro que nos dá uma lição de vida. O pastor alemão Mandrake não entende de ilusionismo, mas quando o dono precisou da companhia dele, não teve dúvidas e percorreu 8 quilômetros lado a lado com uma ambulância para mostrar que é muito mais do que um bom companheiro. Fique ligadinho aqui com a gente, o Pauta Aberta desta terça-feira está no ar. E a gente começa hoje falando sobre os mercadinhos de bairros. A cada dia, toda aquela simplicidade, um atendimento mais próximo do cliente, o estacionamento na frente da porta ganham vantagem na comparação com o atendimento que é de qualidade, só que mais em pessoal das grandes redes supermercadistas. No Brasil, mais da metade das vendas deste tipo de comércio são feitas pelos mini-mercados. No Paraná, esses pequenos mercados já representam 82% das empresas em atividade no setor. O hábito do consumidor brasileiro vem mudando. Com tudo mais caro, é preciso pensar 2 vezes na hora de comprar. A preferência passou a ser o comércio da vizinhança, aquele mercadinho de bairro onde é possível ir a pé mesmo. Hoje, essa é a opção escolhida por quase metade dos consumidores. Uma mudança de comportamento que tem explicação. A pandemia foi um grande impulsionador. O comércio de bairro começou a se reinventar. E conseguiu trazer novas alternativas, olhando até para o comércio grande. Como o comércio grande faz, como faz a sua comunicação com a alta dos combustíveis, a alta da inflação. Muitos produtos de primeira necessidade estão mais à mão e mais próximos do consumidor nos pequenos negócios. As vendas de mini-mercados correspondem a 56% do consumo registrado em todos os mercados do Brasil. Apesar do destaque, o desafio está em fidelizar o cliente do bairro. Nesse mercado, que existe há 20 anos, o proprietário teve que investir em alguns diferenciais, já que nem sempre dá para concorrer com os preços das grandes redes. Sim, a gente teve que se adaptar um pouco, aumentar um pouco a qualidade de mercadoria, de açougue, de padaria, variedade. E visitando também algumas redes concorrentes pequenas que estava dando certo, a gente foi buscando ideia de fora. A gente trouxe o dia do R$1, que é a segunda-feira. A terça-feira também a gente criou o dia da carne, né? Mas na hora de comprar, o consumidor também leva outros fatores em consideração. Faz amizade com todo mundo, com o açougueiro, com o pessoal das frutas, com os caixas. O atendimento do pessoal do caixa é muito bom aqui, né? Eu gosto muito da qualidade da panificadora do mercado de bairro, questão da carne também, por vender uma quantidade menor, talvez consiga ter uma qualidade melhor que o mercado grande, né? Estimular o comércio local também reflete no crescimento da região. O comércio local, ele representa aí 50%, mais de 50% dos empregos, né, de carteira assinada no nosso país. Imagina dos empregos informais. Isso não tem nenhuma conta que a gente possa mencionar. E se você ainda não procura o comércio do seu bairro, vale a pena repensar. Você tem essa proximidade, poder angariar descontos que você não conseguiria angariar dentro de uma grande rede. Ter esse relacionamento com o comércio mais próximo, ele é vantajoso. Com certeza ele é vantajoso e pode gerar algum desconto e algum lucro no bolso da pessoa. É bom, né?
a gente fazer parte de uma comunidade e todo mundo cresce junto. Isso é uma alternativa muito importante, né? Às vezes bem pertinho de casa, aquele comércio mais simples, tem uma opção diferente, às vezes não tem aquela marca tão conhecida, mas tem o mesmo produto, uma marca que não tão conhecida e um precinho mais baixo. Às vezes o estacionamento é mais fácil, né? Então são alguns pontos aí que são vantagens dos mini mercados e os resultados são esses, né? Bastante representatividade em todas as vendas aí do setor supermercadista no país. E um estudo revela que mais de 1 milhão de famílias, apenas no mês de fevereiro, enfrentaram fila de espera para receber o Auxílio Brasil. O levantamento foi feito pela Confederação Nacional dos Municípios. A reportagem é de Cristina Torelli. O aumento foi de 142% no número de famílias que não receberam o benefício em comparação ao mês de janeiro. No primeiro mês do ano, mais de 3 milhões de famílias foram incluídas neste programa do governo. De acordo com o Ministério da Cidadania, a fila de brasileiros à espera do Auxílio Brasil voltou a crescer. O estudo da Confederação Nacional de Municípios mostra que mais de 1 milhão de famílias que atendem aos requisitos para ter direito ao benefício não receberam em fevereiro deste ano. Esta é a chamada demanda reprimida, que teve um salto em relação a janeiro, quando o número de famílias à espera era de pouco mais de 434 mil pessoas. Para receber o benefício, as famílias precisam atender às condições do programa e estar inscritas no Cadastro Único. A demanda reprimida leva em conta o número de inscritos no cadastro que se enquadram para o recebimento. Já em comparação com o segundo semestre de 2021, a fila diminuiu e foi o período em que o governo incluiu mais 3 milhões de famílias no programa entre dezembro de 2021 a janeiro de 2022, logo depois do governo transformar o Bolsa Família em Auxílio Brasil. A região com maior fila de espera do Auxílio Brasil em janeiro foi o sudeste do país, seguida pelo nordeste. São Paulo era o estado com maior número de famílias que tinham direito a receber, mas não estavam dentro do programa. O estudo mostra que em julho de 2021 haviam mais de 25 milhões de famílias cadastradas no Cadastro Único e aproximadamente 19,1 milhões atendiam aos requisitos para receber o benefício, ou seja, 76% das famílias brasileiras inscritas no Cadastro Único deveriam estar incluídas no programa de transferência de renda. No entanto, o número de beneficiários era de 16,7 milhões. Para elaborar o estudo, foram usados dados do SECAD, ferramenta que possibilita a consulta, a seleção e a extração de informações do Cadastro Único e permite também conhecer as características socioeconômicas das famílias e das pessoas incluídas no cadastro. O CadÚnico é o principal instrumento para a seleção e a inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais, como o antigo Bolsa Família e o atual Auxílio Brasil. É importante explicar que o estudo usou os dados de quantidade de famílias e indivíduos inscritos no Cadastro Único que possuem perfil para o benefício social e dos beneficiários efetivos dos dois programas. Desse cruzamento, o estudo chegou à demanda reprimida, ou seja, às famílias que deveriam estar recebendo o benefício por estarem dentro do perfil dos programas, mas não foram incluídas. Vamos falar de eleições agora? Falta pouco mais de 24 horas para o fim do prazo que os eleitores têm para fazer ou regularizar o título de eleitor. Com isso, a procura disparou. E no site do TSE, adivinha? O sistema congestionou e o endereço eletrônico saiu do ar. Foi ontem à tarde a situação mais complicada. Veja na reportagem. Ficaram indisponíveis por algumas horas as páginas do processo judicial eletrônico do tribunal, as áreas de consulta aos processos e os formulários para emissão, regularização e alteração de dados do título de eleitor. De acordo com o tribunal, até às 5 horas da tarde de ontem, foram realizados 431 mil atendimentos e hoje, na véspera de vencer o prazo para emitir ou regularizar o documento, o site está lento. Vale lembrar que os eleitores acima de 16 anos já podem tirar o título para votar no pleito deste ano. Outras alterações, como a transferência de domicílio eleitoral, inclusão de nome social e mudança no local de votação, também podem ser feitas pelo site. A partir do dia 5 de maio até o final da eleição, o cadastro eleitoral deve ficar fechado. O único procedimento permitido é a emissão da segunda via do título até 10 dias antes do primeiro turno das eleições, marcado para o dia 2 de outubro. O prazo termina em pouco mais de 24 horas. E a greve do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, deixou na mão mais de 1 milhão de brasileiros que precisam de perícia para receber os benefícios. Já são mais de 30 dias de paralisação dos servidores e problemas de norte a sul do país.
A Cláudia Vicentim traz mais detalhes para a gente. Boa tarde, Cláudia. Olá, Odilon. Uma ótima tarde para você e para quem acompanha o Pauta Aberta. Com a greve dos servidores chegando a 31 dias na última sexta-feira, o número de perícias na fila do INSS chegou a 1 milhão. Na verdade, um pouco mais, para ser exata, 1.008.112 segurados que estão agendados, mas ainda não conseguiram atendimento. Os dados são do Ministério do Trabalho e Previdência, que levantou os principais tipos de benefícios que aguardam avaliação pericial para validação: auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, e aposentadoria por incapacidade permanente, chamado há pouco tempo de aposentadoria por invalidez. Mas há ainda outros benefícios que necessitam de uma avaliação médica para serem concedidos, como o BPC, benefício de prestação continuada, a aposentadoria da pessoa com deficiência e outros. Quando começou a greve dos peritos, logo depois dos médicos do INSS, 780 mil pessoas já estavam com atendimento marcado. E, de acordo com a Associação Nacional dos Médicos Peritos, ao menos 320 mil perícias já foram reagendadas. A entidade afirma que está cumprindo determinação do STJ para manter 70% dos médicos peritos em atendimento nas agências, enquanto 30% estão parados, mas os funcionários administrativos também estão paralisados, então alguns serviços não andam. Para conseguir um atendimento, mesmo sem greve, o tempo já é longo, cerca de 60 dias. Especialistas dizem que esse grande número de pessoas na fila esperando por atendimento no INSS é resultado de um aumento na demanda por benefícios causado pela pandemia, falta de servidores e, claro, que tudo isso foi agravado pela greve atual. Os servidores e médicos peritos estão pedindo uma reposição salarial de 19,9%, melhores condições de trabalho e mais concursos públicos. A oferta do governo de reajuste é de 5%. Enquanto esse impasse não se resolve, qual é a orientação para quem tem agendamento de perícia? Mesmo com a greve, vá até a agência no dia e no horário marcados. Nem todos os servidores estão parados, então há uma chance de atendimento, mesmo que com um atraso maior do que de costume. Se não conseguir atendimento, é preciso provar de alguma forma que compareceu ao local. Então peça a algum funcionário do INSS um documento registrando que você esteve no posto. Faça uma foto também e converse com pessoas que também estejam no local que possam servir de testemunha caso seja necessário. Se a agência estiver fechada, tire uma foto da informação de greve que deve estar na porta da agência. E em todos os casos, ligue para o 135. Nesse telefone, você consegue o número de protocolo para remarcar a sua perícia. Odilon. Obrigado, Cláudia. É uma situação muito triste, né? Muito complicada. Imagina o impacto, né, dessa paralisação. Já são mais de 1 milhão de pessoas à espera aí de fazer as consultas, enfim, que precisam fazer, de cumprir com esses agendamentos para ter direito aos benefícios. E não podem fazer porque existe essa paralisação. Agora eu tenho um convite para você. Venha junto com a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil, o padre Evandro Landry e a Missão Guadalupe conhecer os locais onde o grande apóstolo São Paulo percorreu, evangelizando na Turquia e na Grécia. Vão ser 16 dias de espiritualidade, com imersão na Bíblia e na cultura destes dois países. Conheceremos Atenas, Hidra, Poros, Égina, Santorini, Corinto, Esmirna, Éfeso. Também iremos a Capadócia, conhecer a terra de São Jorge, e você vai poder fazer um incrível passeio de balão. Vai visitar a cidade de Tarso, local onde Paulo nasceu, e termina o roteiro em Istambul, a antiga Constantinopla. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras, afinal, somos todos peregrinos. Peregrinar também é evangelizar, e evangelizar é preciso. Peregrina Brasil e TV Evangelizar, realizar seu sonho é a nossa missão. Vamos para o intervalo agora? No próximo bloco, uma história de produtores de mel que passou de geração a geração. Os bisavôs começaram e agora, numa pequena propriedade da Lapa, a produção de mel é desafio e alegria para a família de pequenos produtores rurais. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora!
Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. São 4h56 da tarde agora. Estamos ao vivo para todo o Brasil. E para você de casa, sempre ligadinho na nossa programação da TV Evangelizar, aqui no Pauta Aberta. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos falar de Maio Laranja, gente. Um mês que dá o alerta sobre o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Um dos objetivos nesta época com a campanha é ampliar os olhares para este tipo de crime que, infelizmente, em muitos casos, começa a ser praticado dentro de casa. São mais de 6 mil casos já registrados apenas do início do ano até agora. Anote aí, Disque 100. Este é o principal canal do governo federal para recebimento de denúncias sobre abusos e exploração sexual de crianças e adolescentes. Basta discar o número do seu celular ou de um telefone fixo e comunicar o caso, sem a necessidade de se identificar. As crianças e os adolescentes abusados, eles dão sinais. Ficam mais reclusos, têm reações emocionais inesperadas, passam a ter pesadelos. É muito importante que a gente observe esses sinais. Aquela criança também, que de repente ela não quer ficar sozinha com um determinado adulto, é um sinal de alerta. Os dados preocupam. Só este ano houve o registro de 6 mil casos de violência sexual contra esse público. Geralmente, o abuso é cometido na casa do suspeito ou da vítima. A maior parte das vítimas tem entre 12 e 14 anos. E quase 100 vítimas têm até 1 ano de idade. Neste mês, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos reforça a conscientização sobre o tema e promove a campanha nacional Maio Laranja, que será lançada no próximo dia 18 e seguirá durante todo o mês com várias atividades. A infância é uma das fases mais importantes do desenvolvimento humano. E um evento traumático nessa fase pode ser determinante para a fase adulta. Muito importante, né? Os olhos de toda a sociedade estarem atentos aí a este tema que merece, sim, toda a nossa preocupação. E foram velados e sepultados no interior do Paraná os corpos das 7 vítimas do acidente que mostramos ontem aqui no Pauta Aberta, ocorrido numa estrada perto de Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná. O motorista do caminhão que atingiu o ônibus foi preso horas depois do acidente. Numa terça-feira de tristeza, os corpos das vítimas foram velados no ginásio de esportes e num pavilhão do Clube de Idosos em Pato Bragado. A prefeitura do município, de quase 6 mil habitantes, decretou 3 dias de luto oficial. O acidente, que deixou outras 13 pessoas feridas em estado grave, ocorreu após a colisão de caminhão carregado com milho na lateral do ônibus que levava pacientes até Toledo. O motorista do caminhão foi preso ainda ontem na cidade de Mercedes. Depois de passar pela pesagem de carga, os fiscais notaram que faltavam cerca de 1,5 toneladas de milho. Durante o interrogatório, o condutor Kleber Moreira de Souza, de 48 anos, afirmou que viu uma luz vindo na direção dele enquanto fazia uma manobra para desviar de um caminhão de porcos, mas não achou que tinha batido no veículo. Ele disse também que não teve a intenção de fugir do local do acidente. A Polícia Rodoviária Estadual autuou o motorista em flagrante pelos crimes de homicídio culposo na direção, lesão corporal culposa no trânsito, omissão de socorro e por se afastar do local para fugir da responsabilidade penal. O advogado do caminhoneiro declarou que vai esperar a decisão da Justiça de arbitrar fiança ou decretar prisão preventiva para tomar as medidas cabíveis no caso. Vamos de notícias internacionais agora. Na Ucrânia, a invasão russa ao país já dura 69 dias. E nesta terça-feira, os ataques das forças russas destruíram depósitos de armas e munições no sul do país. O alvo principal foi um depósito de armamentos na cidade de Odessa. Os mísseis, as armas e munições que estavam no local destruído, de acordo com informações do governo da Rússia, teriam sido entregues à Ucrânia pelos Estados Unidos e por países do bloco europeu. De acordo com autoridades locais, um adolescente de 14 anos teria morrido, vítima de outro ataque a mísseis que atingiu a cidade ontem, no fim do dia. Mais a sudeste, na devastada cidade de Mariupol, o grande desafio continua a ser a retirada de aproximadamente 200 civis que estão entrincheirados na região da siderúrgica de Azovstal. Por lá, os bombardeios não cessam desde domingo, quando, na abertura de um corredor humanitário, pouco mais de 100 pessoas conseguiram deixar a região.
E de acordo com as tropas ucranianas que resistem na siderúrgica de Azovstal, são ataques que partem de tanques, de aviões e de navios que disparam mísseis contra o local. Informações do Pentágono confirmaram essa ofensiva sem tréguas, mais uma vez a Mariupol. As expectativas da Cruz Vermelha são por um novo cessar-fogo para nova operação de retirada. Os Estados Unidos trouxeram a informação de que o Kremlin agora quer realizar um plebiscito considerado ilegal para garantir a anexação do leste da Ucrânia, onde fica a região separatista do Donbass, à Rússia, no mesmo modelo daquilo que já ocorreu na Crimeia em 2014. Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, garantiu que, se isso se confirmar, a Ucrânia vai abandonar qualquer tentativa de conversas de paz. Nesta terça-feira, a União Europeia deve confirmar um novo pacote, o 6º, de sanções econômicas contra a Rússia. Os planos são de suspender a importação de petróleo do país. Com isso, seriam menos recursos ao Kremlin para sustentar esforços nesta guerra. E a Alemanha concordou pela primeira vez com o embargo ao petróleo russo. Também na cena diplomática internacional, ontem, o ministro do Exterior de Israel exigiu da Rússia um pedido de desculpas pelo que disse Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores do país. Lavrov havia afirmado em entrevista que Hitler teve raízes judaicas. Falou isso após ser perguntado se não havia contradição na afirmação russa de que tem planos de desnazificar a Ucrânia, já que o presidente ucraniano Zelensky é judeu. O russo simplesmente disse que isso não significa nada e trouxe as comparações a Hitler. Para Israel, as declarações são imperdoáveis, inaceitáveis, porque querem minimizar os horrores do Holocausto. Sergei Lavrov não se preocupou em pedir desculpas, fez novo ataque, disse que Israel hoje dá apoio a neonazistas na Ucrânia. Até este momento, Israel tem levado apoio à Ucrânia em votações na ONU, mas não fazia críticas a Moscou. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Como está a sua saúde? Você sente dores pelo corpo, cansaço físico ou mental? Então preste atenção no recado que a Milena, da Nippon Prime Colchões, traz pra gente. Boa tarde para você, Milena. Boa tarde, Odilon. Boa tarde a você que acompanha o Pauta Aberta nesta terça-feira. É isso mesmo. Quero dizer para você o seguinte, nessa tarde, chega de sofrer com dores pelo corpo, dores na coluna, chega de dormir mal e acordar mal-humorado, cansado. Eu quero que você tenha mais qualidade de vida com a tecnologia da Nippon Prime. O colchão Nippon Prime é o colchão terapêutico personalizado desenvolvido para cuidar de você. São 50 opções de massagens com 10 tipos de tecnologia. Ele melhora a sua postura corporal, a circulação sanguínea, alivia dores na coluna causadas por hérnia de disco, bico de papagaio, alivia a tensão e o estresse do dia a dia. Tem a camada de Rabatã com pontos magnéticos e infravermelho que agem no foco das dores. Além, é claro, da vibromassagem que vai te fazer relaxar muito. Invista no que realmente importa, a sua saúde. Ligue agora no 0800 323 1010 e melhore a sua qualidade de vida com o Nippon Prime. E tem promoção especial para o Dia das Mães. Descontos de até 50% e você vai ganhar box, cabeceira e 2 travesseiros. E, claro, mais um brinde surpresa para a mamãe. Lembrando que para Curitiba e região metropolitana tem mais uma promoção. Você vai ganhar um edredom. Então pega o telefone agora e ligue 0800 323 1010. É Nippon Prime. Odilon. Valeu, Milena. Você ouviu o recado da Milena aí, cheio de informações. Agora é só ligar. Ela está esperando porque tem promoção. Mudando de assunto, gente, a liberação da extração de minério da Serra do Curral, em Minas Gerais, tem causado muita polêmica entre ambientalistas e autoridades em Minas Gerais. Já há um projeto de exploração aprovado pelo Conselho de Política Ambiental do Estado. E aí está o grande problema, que ameaça até a paisagem no entorno da capital, Belo Horizonte. Os protestos contra a permissão de se explorar minérios na Serra do Curral, na Grande Belo Horizonte, mobilizam ambientalistas, especialistas e comunidades locais desde o dia 30 de abril. Já são pelo menos 4 ações judiciais contra a votação do COPAM, Conselho de Política Ambiental, que é um órgão estadual. Mas detalhe, importante é que um dos processos é movido pela própria Prefeitura da capital mineira, que pede a suspensão da licença à Justiça Federal.
O projeto autoriza o desmatamento de 41 hectares de vegetação nativa remanescente de Mata Atlântica, o que equivale ao dobro da área construída do estádio do Mineirão. E desse total, 6 hectares estão numa área de preservação permanente. Quem recebeu a autorização para explorar a área é a empresa Tamisa. A previsão é de exploração em 2 etapas. Na primeira, a expectativa é de se extrair 31 milhões de toneladas de minério de ferro ao longo de 13 anos. Na segunda fase, devem retirar 3 milhões de toneladas de tabirito, que é um tipo de rocha. No total, vão ser 2 anos de implementação e 9 anos de operação. Detalhe importante, a mineradora diz que o empreendimento segue as normas. Belo Horizonte argumenta que a ação foi protocolada no âmbito federal porque o conjunto paisagístico da Serra do Curral é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, desde 1960. A Prefeitura de BH alerta quanto ao impacto ambiental se a extração mineral realmente acontecer, pois isso vai alterar o perfil do alinhamento montanhoso. O governo ressalta ainda na ação que o empreendimento está perto de parques municipais, especialmente o das Mangabeiras, que faz parte da reserva da biosfera da Serra do Espinhaço e vê risco grave ao abastecimento de água da região, pois o Rio das Velhas, que passa pela região da Grande BH, é um dos principais afluentes do Rio São Francisco. Outras ameaças apontadas pela Prefeitura e por especialistas são com relação à fauna e à atmosfera. As outras 3 ações foram protocoladas pela Rede Sustentabilidade, pelo deputado Rafael Martins, PSD, e pelo mestre em Direito Thales Freire. Eles pedem que a Justiça suspenda a autorização dada pelo Copan à mineradora e estabeleça multa de R$1 milhão caso haja dano ao patrimônio e ao meio ambiente. A empresa diz que o empreendimento é regular. 8 conselheiros do Copan votaram a favor da licença e 4 se manifestaram contrários. Todos os representantes do governo estadual se posicionaram pela aprovação do projeto. Em nota à imprensa, a empresa Tamisa, que é responsável pela futura exploração da área, disse que o licenciamento foi aprovado, entre aspas, democraticamente. A polêmica gera desdobramentos. Também na Assembleia Legislativa, a deputada estadual Ana Paula Siqueira, do Partido Rede, protocolou um pedido de CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar a concessão da licença. Nas palavras da deputada, abre aspas, tendo em vista as circunstâncias que envolvem o projeto e o tempo recorde de análise do processo. Fecha aspas. Futebol, Campeonato Brasileiro, São Paulo venceu o clássico contra o Santos ontem à noite no Morumbi, no jogo que fechou a 4ª rodada. Veja os gols. O clássico entre São Paulo e Santos fechou a 4ª rodada do Brasileirão e terminou com a vitória do tricolor paulista. O São Paulo abriu o placar aos 10 minutos de jogo. Patrick cruzou com perfeição e Caleri marcou de cabeça para o tricolor paulista. O empate do Peixe veio no fim do primeiro tempo. Léo Batistão invadiu a área e chutou para o gol. Jandrei falhou e Marcos Leonardo empatou. No segundo tempo, o São Paulo se atirou para o ataque e o gol da vitória veio aos 32 minutos do segundo tempo. Alisson recebeu pela direita e cruzou, e a bola bateu na mão do defensor. O VAR chamou o árbitro, que ao ver a jogada marcou pênalti para os donos da casa. Na cobrança, Luciano fez o gol que deu a vitória para o tricolor paulista. Você está pronto para viajar até a Lapa, ali pela região sul do Paraná? A produção de mel no município hoje ganha destaque por lá. Tecnologia e trabalho em família garantem a produção em muitas propriedades. E a aposta na produção de mel de tantos pequenos produtores colocaram o Paraná na posição de maior produtor de mel do país. São mais de 7 toneladas por ano. Veja na reportagem da Fabiana Fantucci. Essa é a cidade da Lapa, na região metropolitana de Curitiba, a 70 quilômetros da capital paranaense. Um lugar acolhedor e cheio de história. Mas hoje quem tem feito história por aqui são as abelhas. Isso mesmo, a apicultura é um ramo que tem se destacado e essa foi a atividade escolhida pela família do seu Lauro. A história é que meus bisavós já lutavam com abelha, né? Daí o governo do estado incentivou pela Emater para o pessoal criar abelha, né? E daí um veterinário foi para os Estados Unidos, aprendeu a técnica que trouxe para nós aqui. Daí deu um curso, entrei no segundo curso.
E daí comecei. E mesmo atuando em profissões diferentes, o Claudismar, filho mais novo do seu Lauro, junto com a esposa Dayana, resolveram continuar essa tradição. A gente viu um caixilho jogado no chão, que alguém tinha mexido, ou algum animal tinha derrubado. E daí a gente pediu para o seu Lauro se a gente podia continuar com as abelhas, que daquele caixilho a gente ia começar tudo de volta. Então a gente pegou primeiro da natureza, 3 enxames, que é uma das oportunidades que as pessoas têm. Em 7 anos, o casal implantou 500 colmeias na propriedade, divididas em várias áreas. É claro que pedimos para conhecer e acompanhar um pouco desse trabalho. A espécie com a qual a família trabalha é a africanizada, ou seja, aquela abelha que tem ferrão. Por isso, para chegar um pouquinho mais perto, nós temos que usar uma roupa assim especial. Agora, a gente vai acompanhar o Claudismar e a Dayana no processo de manejo para a colheita do mel. E olha só, tudo começa com fumaça. Porque a gente trabalha com a espécie Apis mellifera africanizada, é a abelha com ferrão. Tá? Então por isso que a gente está com o EPI, a gente vai entrar no apiário, a gente vai colocar fumaça nas colmeias, vai simular um incêndio na floresta. Então as abelhas elas vão encher o abdômen de mel por uma possível necessidade de enxamear, né, por segurança, para não perder, para não morrer o enxame, e fica mais fácil para a gente fazer o manejo. Claudismar, explica pra gente o que vocês estão fazendo nesse momento na colmeia. Nesse momento nós estamos retirando os favos com mel da colmeia e devolvendo para o lugar os favos com cera alveolada para a nova safra, para que elas voltem a construir a cera e encher de mel. Cada colmeia assim rende mais ou menos quanto de mel? Varia? Depende muito da florada e da quantidade de abelhas que tem. Uma colmeia com 100 mil abelhas vai dar em torno de 100 quilos de mel. O último passo é levar os quadros com os favos para a retirada do mel, que é feita por uma centrífuga. E você pensa que é só o mel que sai daqui? Tem muito mais. Um exemplo é o pólen, e quem faz essa parte do processo é o seu Vanderlei. O Claudismar, com a Dayana e outros produtores trabalham com a produção em si. Quando já tem uma boa produção lá no frigideira, eles trazem para cá. O pólen, na verdade, é um complemento alimentar. Grosseiramente, ele ajuda na imunidade das pessoas, né? Melhora o estado de imunidade das pessoas. Fomos nos interessando por outros produtos. Depois eu fiz cursos e desenvolvi a linha de cosméticos com produtos das abelhas, com pólen, própolis, com o mel e a cera das abelhas também. O Brasil ocupa o 11º lugar no ranking mundial de produção de mel. O Paraná é o maior produtor nacional, com mais de 7 mil toneladas por ano. Aqui na propriedade, o casal já chegou a coletar 3 toneladas. Resultados que, para eles, poderiam ser melhores. O que freia esse desenvolvimento é um pouco dessa falta de profissionalização e acho que estímulo também financeiro. Mesmo com os desafios, a família garante que vale a pena trabalhar com as abelhas, principalmente porque o planeta precisa delas. A importância delas, tanto para a nossa vida quanto para a natureza, especialmente é a polinização, que sem as abelhas não há alimento. Até Einstein já disse que em 4 anos a gente morreria se não houver a polinização pelas abelhas, não tem como polinizar manualmente. Vale a pena trabalhar com as abelhinhas? Sem dúvida. O planeta agradece. O ser humano precisa muito. Muito legal, mel, riqueza aí para muitas famílias no interior do Paraná e do Brasil. Gente, a matéria com o cão companheiro, o cão Mandrake, a gente deixa para amanhã. Pauta aberta desta terça-feira está terminando. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.